Então vamos assim, queridos amigos, vamos buscando a figura doce de Jesus, nos conectando com esta força maior, esta luz maior, que é o Cristo, nosso Mestre. E ao buscarmos este ser, irmão nosso, a nossa frequência vibratória se eleva e nós conseguimos atingir um contato mais estreito com o nosso ser, com a nossa alma, este princípio inteligente da criação que traz em si o atributo amor e, portanto, o atributo luz. E possamos nos deixar envolver por esta luz que há dentro de nós e que Jesus nos convida a que deixemos resplandecer. A partir da vivência do bem, do amor, nós vamos espargindo luz, que começa iluminando a nós mesmos. E pedimos a Jesus nos ajudar neste trabalho que requer esforço, perseverança, alto amor. Na certeza de que a cada dia estamos mais próximos desta luz amorosa que todos somos. E ao Mestre pedimos nos iluminar para que possamos assim deixar esta luz espargir. E a nossa gratidão a Deus, com a prece: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Olá, queridos amigos, como estão? Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós em mais este encontro, essa
possibilidade de refletirmos sobre o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, e hoje falando sobre o ensinamento trazido também no Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde Jesus diz aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. E esta frase impactante certamente deve ter promovido reflexões profundas nos discípulos e não diferente conosco, pois os ensinamentos levados aos apóstolos, aos discípulos de Jesus, também são ensinamentos que chegam até nós, discípulos dele. Então nós temos nessa afirmação uma proposta em que Jesus atribui à humanidade, atribui àqueles que vão conhecendo o Evangelho e procurando se tornarem um retrato vivo deste Evangelho, pessoas que espargem luz no mundo. Jesus, ao afirmar vós sois a luz do mundo, também assinalou que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não é possível que essa cidade seja escondida a partir do momento em que ela está à vista. Nos ensina também que não se deve acender a candeia e colocá-la debaixo do alqueire. Esta candeia deve ser, então, acendida e colocada num candelabro, para que possa iluminar assim todos aqueles que se encontram naquela casa. E Jesus vai nos dizer: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então aqui nós vamos fazendo uma ponte estreita dessa ideia de luz que todos somos com o nosso Criador. Porque nós temos dois sentidos a serem considerados nesse ensinamento. Um deles é o sentido daquele que torna-se discípulo, seguidor de Jesus, aprende, conhece o seu Evangelho, compreende o seu Evangelho e passa a praticá-lo, a vivenciá-lo. Esse passa a ser aquele que difunde luz, que esparge luz, que ilumina o mundo. E também, no outro sentido, aquele que passa a conhecer o Evangelho, que adota, considera Jesus como seu modelo e guia, e que a partir do conhecimento do Evangelho, da compreensão do Evangelho, passa a vivenciá-lo, automaticamente também está iluminando o seu próprio espírito. Então, duas considerações que nós vamos então comentar e tirar as conclusões que são necessárias para que nós consigamos avançar mais um pouco nessa nossa senda de autodesenvolvimento, de autoiluminação, já que estamos falando de iluminação. Então, vejamos. A partir do momento em que a criatura ela passa a seguir Jesus, em que ela aceita o convite de Jesus, que começa a despertar para um novo patamar de nível de consciência, compreendendo a profundidade da mensagem, entendendo que esse movimento, esse esforço de desenvolvimento de virtudes, de desenvolvimento das próprias potencialidades que o espírito carrega em si, isso promove um bem,
promove felicidade, promove um estado de paz e alegria inturbáveis. Então, esse que elege seguir Jesus, não por receio, não por algo que a sociedade apregoa, não por religião propriamente dita, mas por opção de vida, por decisão voluntária, por um movimento inteligente que o ser passa, assim, a desenvolver. A escolha é feita de uma maneira racional, inteligente. Não por questões religiosas, questões ético-morais, mas sim por entender que isso leva o ser a ser feliz, a evoluir. Então, este que começa a trazer para si esse entendimento, esta compreensão do Evangelho, e passa a aplicar os seus conceitos, e ao aplicar os seus conceitos passa a viver, passa a manifestar-se na vida de uma forma diferente daquela que o mundo normalmente dita. Esta criatura, este discípulo, este seguidor de Jesus, passa naturalmente a comunicar a luz no mundo. Passa a ter atitudes que digam respeito a propostas mais elevadas, mais amorosas, caridosas, fraternas. Então nós vamos vendo esta criatura que vai desenvolvendo este seu ser crístico que todos carregamos, essa sua natureza divina que todos nós possuímos, vai assim tornando-se um ser que permite que a sua essência, que o seu amor, este amor que é intrínseco a todos nós, se manifeste, manifestando-se em si e também a partir da convivência com o seu semelhante. Então é o ser que, amando-se, passa a amar. E ao amar o semelhante, estamos amando ao nosso Pai. Então, esta criatura vai naturalmente, pela sua própria vivência, iluminando, espargindo luz, espargindo a proposta de Deus para as nossas vidas, que é de sermos criaturas boas, criaturas que caminham em consonância com a própria essência, criaturas felizes, que vão pela via do amor e da caridade dissolvendo os conflitos íntimos, as questões que nos afastam dos bons relacionamentos, ainda que haja, por vezes, dificuldades no trato, nos diálogos, nas compreensões. Ainda que hajam esses desafios, este ser que passa a vivenciar o Evangelho vai se tornando um ser mais habilidoso para lidar com esses desafios. E passa a exercer uma influência que pode iluminar o outro. Não que tenha a pretensão disso, mas naturalmente passa a espargir uma proposta diferente. Este é um sentido que vai muito além daquele iluminar apenas com a palavra. Porque a palavra, os esclarecimentos, tudo isso é altamente relevante, tem a sua importância quando nós levamos adiante um conhecimento, uma proposta, um convite de Jesus.
Mas mais do que a palavra é o que se vive. Mais do que se fala é aquilo que se faz. A exemplo, por exemplo, dos pais ao educar os seus filhos. Muito mais se faz pelas próprias ações. As ações estão comunicando o ensinamento. Aquilo que se é, aquilo que se faz, aquilo que é o modus operandi da criatura, é o que estará efetivamente comunicando o ensinamento. E da mesma forma, quando a vivência passa a ser este método de natural ensinamento, é o momento em que nós estamos realmente compreendendo que a proposta do Evangelho é muito mais para nós do que para o outro. A proposta de levar adiante a mensagem, ela passa a ser algo que flui naturalmente, pela vivência do Espírito, pelo seu dia a dia, por aquilo que ele comunica. E um outro aspecto a ser refletido é exatamente a luz que o Espírito desenvolve na medida em que desenvolve o amor que já traz latente no seu ser. Então nós estudamos no Evangelho que Deus é amor e aquele que está em amor está em Deus e Deus está nele. Então nós já começamos a entender aí uma comunhão divina, uma ligação, uma interação muito profunda entre criatura e Criador. E quando nós vamos estudando e compreendendo o ensinamento de que no ato da criação Deus depositou esse germe sagrado do amor em nossos corações, cabendo a nós a tarefa de fazer com que este germe ele cresça, se desenvolva e dê frutos. Então nós estamos falando desta potencialidade. Quando vemos o ser amor Jesus, de alguma forma nós estamos vendo esse arquétipo daquilo que foi projeto de Deus para com a criatura. Nós estamos vendo o nosso modelo Jesus nos mostrando aquilo que seremos um dia. Aquilo que temos a condição de desenvolver e nos tornarmos um dia. Luz. E esta luz é a luz que emana do Espírito. Quando compreendemos as propriedades do nosso corpo espiritual, que são várias essas propriedades, temos uma que se chama luminosidade. Então, o nosso corpo espiritual, o perispírito, ele é considerado matéria num outro nível de densidade. A nossa alma, esse ser inteligente, esta centelha divina, é considerado imaterial. Criação de Deus. É o ser que pensa, que sente, que deseja. E que para realizar a sua empreita de aprendizado, de desenvolvimento, necessita interagir no mundo material. E para que isto ocorra, este espírito, esta essência, necessita de corpos para que esta alma ou espírito se manifeste, colha o seu aprendizado nos planetas diversos. E quando pensamos no corpo espiritual, nós estamos então falando de matéria. Matéria no nível quintessenciado. Matéria no nível mais sutil. Tanto é mais sutil que os nossos olhos físicos, os físicos,
não veem, não enxergam os espíritos desencarnados. Quando um médium tem essa clarividência e vê um desencarnado, ele está vendo pela via mediúnica. Ele está pela faculdade mediúnica e o perispírito é este liame que possibilita este elo interexistencial entre os dois mundos. Então o perispírito será o agente que promoverá esta possibilidade da clarividência, da psicografia, da psicofonia e tantas outras faculdades mediúnicas. Então, não é com o olho físico, os olhos físicos, que se enxerga, que se vê um espírito, mas sim com esses olhos espirituais. Então, é o perispírito atuando e possibilitando esta clarividência. Então, nós estamos observando que o perispírito, ele guarda certas propriedades, certas características que nos ajudam a nos motivar, inclusive, para a vivência do Evangelho. Porque quando falamos da luminosidade de um espírito, nós estamos visualizando este reflexo da alma manifestando-se no corpo espiritual. A partir do momento em que o espírito desenvolve as qualidades morais e que passa a vivenciar a caridade, o amor, as virtudes, esses sentimentos mais nobres, isso manifesta-se no corpo espiritual, que é, como foi dito, um corpo material. Guarda as características eletromagnéticas. O perispírito é um corpo eletromagnético. E ele vai então refletir este impulso, esta manifestação da alma. Existe uma outra propriedade do perispírito chamada capacidade refletora, que é justamente o fato de que aquilo que eu penso, que eu desejo, aquilo que eu sinto, isso vai manifestar-se no perispírito como um espelho propriamente dito. Criando, inclusive, as formas do pensamento estampadas neste corpo espiritual. Então, o perispírito será este envoltório da alma, que é o reflexo das manifestações, das qualidades, dos atributos que a alma vai adquirindo. Então, quanto mais esta alma ou espírito se desenvolve moralmente, maior será o reflexo no perispírito. Então, Kardec nos ensina que as menores imperfeições morais enfraquecem, atenuam esta luz. Quando falamos nesta luz do perispírito, nesta característica ou propriedade da luminosidade, nós estamos aí considerando uma luz que vai muito além da luminosidade conhecida pela física. Vai muito além desta radiação eletromagnética. Para se ter ideia, quando fazemos uma comparação entre as lâmpadas, por exemplo, de mercúrio, fluorescentes, ou até as lâmpadas de LED, então, comparando estas lâmpadas, esta luminosidade que advém destas lâmpadas, quando comparamos com a luminosidade do perispírito, a luminosidade que a alma reflete no perispírito, proporcionando esta luz perispiritual, nós estamos considerando estas outras luminosidades destas lâmpadas
como algo similar a uma simples vela, simples luminosidade de uma vela. Então, a luz perispiritual, que é aquela que vai se desenvolvendo, que vai simplesmente refletindo este avanço moral da criatura, é uma intensidade que, quanto maior a evolução do espírito, maior será esta luz. Então nós temos aquela passagem muito conhecida nos Atos dos Apóstolos, quando Saulo de Tarso ele sai ao encalço de supostos inimigos. Na verdade, Saulo de Tarso ele perseguia os cristãos por não compreender, por não aceitar Jesus vindo ao mundo na condição de um simples carpinteiro. Atribuía-se a vinda do Messias a algo muito maior, podemos dizer, glorioso, e não se admitia naquele núcleo farisaico Jesus, o Salvador, vindo ao mundo desta forma, numa condição simples. Então, Saulo de Tarso, ele acaba, evidentemente, que movido pelos interesses religiosos, pela própria vaidade, uma série de outras questões que nos fazem, inclusive, refletir nesta figura extraordinária do Evangelho, neste grande apóstolo que se tornou, como sendo um ser muito próximo da realidade humana e que permitiu que a luz do Cristo pudesse fazer com que a sua luz interior resplandecesse. Só que antes disso, ele tem uma visão de Jesus, porque nesse momento em que ele está na estrada de Damasco, e ele nota em determinado momento um clarão que inclusive o cega, e é Jesus aparecendo a ele, revelando-lhe a sua missão. Ele mais tarde compreenderia, mas Saulo foi um vaso escolhido para levar a mensagem do Evangelho adiante. E naquele momento em que Jesus aparece a Saulo, a luminosidade da sua presença foi tão intensa, tão penetrante, que naquele momento ele perde a visão. Ele perde a visão, cai do cavalo, e a partir daí, Jesus trava um diálogo dizendo: Saulo, por que me persegues? E aí então Saulo tem aquela tomada de consciência que realmente verifica que se trata do Salvador. Que Jesus era de fato o Redentor das criaturas. Então ele humildemente diz: Senhor, o que queres que eu faça? E aí o primeiro direcionamento de Jesus foi para que ele entrasse na cidade e procurasse então Ananias, que era aquele que ele perseguia, e é esse próprio irmão que ele perseguia que traz novamente a visão a ele. E a partir daí ele se torna um grande arauto, um expoente da divulgação do Evangelho, mas que não se pautou na divulgação meramente. Saulo, que após conhecer Jesus, após recepcionar Jesus como seu Salvador, ele muda de nome e adota o nome Paulo, Paulo de Tarso. E ele vivenciou o Evangelho. Ele procurou adotar a proposta do Evangelho inicialmente para si. Tanto é que foi esse o grande êxito da sua missão. Em determinado momento da sua trajetória em que ele estava
naquela busca que ia além do conhecimento do Evangelho, mas da compreensão mais estreita e da aplicação na sua vida, ele começava a ter aqueles conflitos da natureza ainda tendente a essas imperfeições. Então ele falava que o bem que ele queria fazer, ele ainda não conseguia. E o mal que ele não queria, muitas vezes ele ainda acabava realizando. Então é aquela natureza espiritual versus a natureza animal, que traz aquelas tendências instintivas que nós temos dito e conversado a respeito. Então, esse trabalho interior realizado por ele, de fato, é que consolidou a sua missão, é que possibilitou que ele de fato pudesse levar o Evangelho para o Ocidente. E é graças a ele que hoje nós conhecemos o Evangelho. Então vejamos como ele, ao abrir-se para as verdades do Evangelho, ele passou a ser um exemplo vivo da mensagem do Evangelho. E não só um divulgador. Então, é a vivência que muito mais comunica do que as palavras. E para que as palavras tenham um eco, para que possam, de alguma maneira, produzir um efeito, este discípulo, e nós todos, né, porque Saulo é um exemplo para todos nós, e todos nós que estamos aprendendo o Evangelho, somos arautos do Evangelho, somos divulgadores do Evangelho. Nós aprendemos com ele que a vivência é o que mais ensina. E aí nós vemos esta luz de Jesus. Luz esta que é de tal intensidade que apenas mostrando-se sutilmente foi capaz de que Saulo, por um breve período de tempo, não conseguisse enxergar. Então Jesus, tendo passado pelo mesmo processo que nós estamos passando, Jesus, criatura divina, criado com a centelha divina do amor. E ao longo de muitas existências, muitas experiências reencarnatórias em outros mundos, Jesus foi desenvolvendo esta natureza espiritual. Até que um dia a esta condição de espírito puro. Então, quanto mais o espírito se eleva, maior a sua possibilidade de emanar luz. Luz, que volto a dizer, num nível que ainda não podemos compreender. A luminosidade de um espírito elevado é algo que ainda é difícil para nós entender. No capítulo 13 do livro Missionários da Luz, tem uma passagem bem interessante em que André acompanha o mentor Alexandre numa visitação a uma residência onde ali estava sendo preparada a vinda de Segismundo à reencarnação naquela família. E ali havia um conflito de existência anterior entre aquele que seria a genitora, o genitor, e este que iria reencarnar, Segismundo. Faço um parênteses, me reportando ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá diz que as famílias se reúnem pelos laços de afeto, de afinidade. Isso seria o que mais ocorre, esta reunião dos seres que se estimam e que guardam afinidade. Então, no mundo espiritual, esses seres formam estes núcleos, estas famílias, e no mundo físico se programam de virem juntos, realizarem as diversas tarefas. Mas é possível que
existam algumas circunstâncias provacionais, que muitas vezes trata-se ali da necessidade do restabelecimento de uma relação fraterna, da consolidação do perdão, etc. E foi nesse caso específico que Segismundo estava vindo, ali como o segundo filho. E havia aquela dificuldade em que o Adelino, que seria o genitor, ele desdobrado, né, ele ao dormir, afastava-se do corpo físico, claro, ligado ao corpo pelo cordão de prata, mas ele tinha um contato com o mundo espiritual. E, volta e meia, verificava a presença de Segismundo. E, numa condição espiritual bastante debilitada, ele temia aquela presença. Ele negava, ele se furtava aquela presença, ele não entendia o que acontecia. E, na verdade, era um pedido de socorro que Segismundo fazia. E era necessário que esta reencarnação se processasse para o bem comum. E Alexandre, então, ele foi o mentor responsável por facilitar o processo reencarnatório. E nesta ocasião, em que Adelino estava desdobrado, observava ali Segismundo e o repelia, Alexandre, então, ele consegue fazer-se notar por Adelino. Porque, na realidade, o que nós aprendemos em relação a essa visibilidade entre desencarnados ou entre um desencarnado e aquele que está desdobrado, que está, durante o sono, afastado do corpo físico, ligado pelo cordão de prata, mas está no mundo espiritual, está nesta condição de espírito. Então, se houver ali aquela frequência vibratória compatível, será possível visualizar espíritos mais adiantados. Ou seja, a visibilidade ela se circunscreve àquilo que o próprio espírito consegue enxergar. Então, nós estamos já realizando aqui uma reflexão que vai de encontro ao entendimento de que cada espírito é o seu próprio farol e consegue enxergar conforme a sua evolução espiritual. Então, naturalmente, Adelino não conseguia ver o mentor Alexandre. Mas Alexandre fez-se notar por recursos espirituais, né, pensamento e vontade, possibilitando o adensamento também desta sua natureza corpórea, ou seja, o perispírito, ele, ao revestir-se de elementos fluídicos, que o espírito mais adiantado consegue fazê-lo, consegue fazer-se notar. Então eles conseguiram ali entrar numa frequência em que Adelino enxergou o Alexandre. E ao enxergar o Alexandre, ele notou uma luminosidade tão grande, característica dessa evolução deste mentor, que ele pensou tratar-se de um ser emissário de Deus, de um espírito que estava numa condição muito elevada. E, de fato, Alexandre tratava-se de um mentor com qualidades morais bastante significativas. E, naturalmente, ele espargia uma luz que era característica dessa sua elevação. Então, essa exemplificação é para nós percebermos que o que dará esta característica da luminosidade é exatamente as qualidades intrínsecas da alma. Quanto mais se vivencia o amor, quanto mais se desenvolve os atributos do amor,
que é o que Jesus nos ensina, porque todos os ensinamentos do Mestre convergem para isso. É o amor que está embutido. Então, quanto mais o espírito se eleva em inteligência e moralidade, quanto mais desenvolve estas aptidões do amor, e também evoluindo nestas qualidades intelectuais e necessárias, porque as existências corpóreas e também os diversos mundos, também menos densos do que a Terra, tudo isso tende a promover desenvolvimento da inteligência do espírito. Agora, este amor, que é intrínseco a todos nós, na medida em que vai sendo desenvolvido, vai proporcionando a luz intrínseca a esse ser. Consideramos assim que nós somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo na medida em que nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus. E esse verdadeiro discípulo é aquele que não somente fala, mas faz. Não somente distribui conceitos, mas procura vivenciá-los. E é assim que esta luz vai sendo espargida no mundo. E quando Jesus traz aquela frase, resplandeça a vossa luz para que as vossas boas obras sejam então vistas pelos homens, porém no sentido de glorificar o Pai que está nos céus. Porque lembremos de uma passagem de um jovem que procura Jesus, perguntando o que deveria fazer para alcançar a vida eterna. E ele se aproxima do Mestre e diz: bom Mestre, o que devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Então Jesus responde: por que me chamais bom? Bom somente Deus o é. Então aí nós estamos considerando a criatura como um ser que traz em si o amor, e este amor deve ser vivenciado. Esta vivência do amor caracterizará as boas obras, possibilitará o bem-agir no mundo. E este bem-agir, que é característico daquele que compreendeu a mensagem de Jesus, a mensagem do amor, e se não compreendeu por meio de Jesus, necessariamente precisará compreender a mensagem do amor por outra via, porque não há outro caminho de iluminação espiritual senão esse. Mas aquele que passa a compreender, passa a viver nesse sentido de, embora com as suas próprias dificuldades, a exemplo de Saulo, embora com as suas tendências instintivas, as tendências escuras ainda, relativas àquela sombra que precisa ser iluminada, mas a perseverança no bem, as ações no bem, porque benevolência também é caridade. Então, este movimento no bem, ao ser notado, não com o intuito de ser notado, mas pela própria vivência daquele que escolhe tornar-se uma criatura melhor. Então, os outros irmãos, ao notarem isso, perceberão que, de alguma maneira, eles também podem fazê-lo. E é este caminho que possibilita, então, iluminar o mundo, ser a luz do mundo. Porque este efeito em cadeia é que proporcionará também a transformação do nosso planeta. É esse efeito
em que um vai comunicando o outro, comunicando o outro, comunicando o outro, comunicando o outro e convidando naturalmente, de forma despretensiosa, jamais impositiva, a que o outro também comunique o bem. E é esse bem que possibilitará a iluminação deste nosso mundo. Iluminando o mundo interno, nós poderemos iluminar o mundo externo. Não dá para ser o contrário. É a autoiluminação que promoverá a iluminação. E é isso que Jesus vem nos ensinar. Que por mais que façamos, ainda seremos criaturas. Por isso que Jesus não quis ser chamado de bom, porque a bondade no sentido estrito, puro, amplo, é aquela que somente pode ser atribuída ao Pai da vida. Mas nós, enquanto criaturas, temos também um atributo divino do amor. E que, guardadas as devidas proporções, estamos desenvolvendo. E Jesus desenvolveu neste nível que podemos considerar o topo da escala hierárquica dos espíritos, a condição de espírito puro. E este é o nosso caminho, esta é a nossa destinação. E quando nós tomamos conhecimento disso, nós vamos entendendo que podemos acionar e devemos acionar estes mecanismos que nos possibilitam a nossa autoiluminação. Porque quando se desenvolve o amor, se possibilita sentir felicidade. Esta iluminação advém, sim, do desenvolvimento dessas virtudes, mas que proporcionam felicidade. Proporcionam um estado que é aquele que o Pai aguarda, de bem-aventurança das suas criaturas. O estado de leveza, de serenidade, de paz, de alegria de viver, de otimismo, de visão positiva da vida, de não desacreditar de si e do outro, por mais que nós e o outro possam estar ainda com dificuldades de encontrar a própria luz que já existe. Mas o Cristo é o nosso farol maior. É Ele que proporciona o auxílio necessário para que nós possamos vencer estas barreiras, essas dificuldades que nos impedem, muitas vezes, de deixar que a luz que há em nós venha à tona e ilumine o mundo. Mas nós estamos no caminho. E quanto mais avançamos e perseveramos na proposta do Evangelho, mais nós conseguiremos este êxito, este objetivo tão almejado por todos nós. Possamos permanecer na paz do Cristo, sob a luz do Cristo, a iluminar os nossos pensamentos, sentimentos, anseios existenciais. E que esta semana possa ser igualmente iluminada, feliz e espero estarmos juntos no próximo encontro com essa mesma alegria, essa mesma disposição. Fiquem na paz de Jesus. Beijo no coração e uma ótima semana.